Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado pela sua companhia. Vamos juntos nos próximos minutos com as principais notícias de Valinhos e de Vinhedo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021 e esse é o nosso jornal, uma parceria da VV8 TV, o canal da sua cidade, e a FV Conecta Folha de Valinhos. Vamos aos destaques da nossa edição. Valinhos e Vinhedo terão parada de trem que vai ligar São Paulo a Campinas. Polêmico tratamento precoce pode ser implantado em Valinhos. Médicos de Valinhos divulgam nota sobre a prevenção à Covid-19. Vinhedo compra fones de ouvido e webcams para a rede municipal de ensino. Valinhos inicia salto tecnológico com ganhos na saúde, educação e também na gestão pública. A estação de trem de Valinhos será ponto de parada do trem Intercidades, que vai ligar a capital São Paulo à cidade de Campinas a partir de 2022. A informação foi confirmada após reunião entre o prefeito de Campinas, Dário Saad, e o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. O leilão será no início do ano de 2022 e o Estado já trabalha na modelagem do projeto de concessão, que inclui também a linha 7 Rubi da CPTM. O projeto prevê 3 tipos de viagens: expresso, que vai ligar São Paulo a Campinas em 60 minutos, intermetropolitano, o que não deve parar em todas as estações, e o parador, agregando assim as estações de Valinhos, Vinhedo e as estações que já existem na linha 7 Rubi da CPTM, assim percorrendo todo o trajeto em cerca de 2 horas. A implantação do trem Intercidades ainda depende da renovação antecipada do contrato da MRS, que opera o transporte de cargas na malha ferroviária federal. Segundo o secretário, as negociações estão bem encaminhadas. Com a prorrogação do contrato por mais 30 anos, a empresa fará investimentos, como a segregação das linhas destinadas à carga e também a passageiro. Valinhos planeja intensificar o tratamento precoce para combater a pandemia da Covid-19. Na terça-feira, a prefeita Lucimara Godoy, a secretária de Saúde, Karina Missaglia, e outros profissionais da saúde de Valinhos estiveram em Limeira para conhecerem a linha de atendimento precoce da Unidade de Referência ao Coronavírus, a URC. A reportagem da Folha de Valinhos pesquisou informações no site da Prefeitura de Limeira e também em veículos de comunicação da cidade de Limeira, mas não encontrou reportagem significativa e relevante que justificasse a escolha de Limeira como parâmetro de tratamento contra a Covid-19. Ao contrário, a cidade convive com os mesmos desafios de Valinhos: aumento de casos e falta de leitos. Para a prefeita Lucimara, o tratamento inicial em Valinhos consiste em receituário de medicamentos sob a responsabilidade médica, assim que é observada a suspeita de Covid. De acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não há medicamentos aprovados para a prevenção da Covid-19. Ou seja, de acordo com a ciência, não existe tratamento precoce contra a Covid-19. Na semana em que Valinhos cogitou a possibilidade de intensificar o combate à pandemia da Covid-19 através do tratamento precoce, médicos da cidade divulgaram uma nota e se posicionaram sobre a gravidade do atual momento da pandemia na cidade. Os profissionais de saúde destacaram 3 aspectos do documento. O primeiro, os médicos concordam com a postura das autoridades municipais e estaduais no que se refere à gravidade da pandemia. O segundo, os médicos entendem que a prevenção ao coronavírus é através do distanciamento social, uso contínuo de máscaras e higienização das mãos com álcool gel. E terceiro, os médicos reforçam a necessidade de seguir as orientações de prevenção preconizadas pelos órgãos internacionais e nacionais. O documento foi assinado pelos médicos Rui Meirelles, Admar Concon Filho, Pedro Damiano, Eni Pinho,
Nelson Caserta, Antônio Bueno Conte, Juliana Valzec, Murilo Figueiredo, Ronaldo Bueno, Eliane Tome, Luiz Gustavo Marques, Bruno Vieira e Cláudio Pinho. O Bem-Estar Animal de Vinhedo organizou uma ação piloto emergencial de castração de felinos. A ação foi realizada no sábado e 21 gatos foram castrados. Gatos com grande potencial de reprodução, de famílias em situação de vulnerabilidade social e que moram em diferentes regiões da cidade, previamente cadastradas no Bem-Estar Animal desde o início deste ano. O projeto foi realizado de maneira experimental para que o Bem-Estar amplie a ação para outras famílias em situação de vulnerabilidade de Vinhedo e também para associações de protetores dos animais da cidade. Os recursos utilizados foram doados pela iniciativa privada. O Departamento de Zoonoses disponibilizou o centro cirúrgico onde as castrações foram feitas. A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo explicou que trata-se de uma ação social, emergencial e experimental, para que a parceria possa ser replicada para atender outras famílias e outros animais. A Secretaria da Educação de Vinhedo anunciou a aquisição de 80 fones de ouvido e 60 webcams que serão utilizadas para ampliar as atividades e conteúdos online pelos professores da rede municipal. A Secretaria informou que está em processo de licitação a compra e aluguel de outros equipamentos eletrônicos, com recursos disponibilizados pela Câmara Municipal de Vinhedo. Com esses recursos do Legislativo, serão adquiridos ainda em licitação uma peça controladora wireless para garantir a segurança do acesso à internet nas escolas, 150 licenças para controladora wireless serão alugados por um ano, cerca de 200 equipamentos Chromebook e 14 estações de recarga com 24 posições. Os números elevados de contaminação por Covid-19 em todo o país e a agressividade desta nova onda de infecções são justificados em parte pelas novas variantes do vírus que já circulam em São Paulo. A explosão de casos afeta todos os municípios. Vinhedo, por exemplo, registrou este ano, até quinta-feira, dia 25, o dobro do número de casos confirmados de Covid-19 e de mortes registrados no ano passado, proporcionalmente. Somente nos 3 primeiros meses desse ano de 2021, a cidade somou 1.980 novos pacientes contaminados pelo coronavírus, o equivalente a 68% de todos os casos registrados no ano passado. No dia 31 de dezembro de 2020, Vinhedo tinha 2.913 casos positivos de Covid e 46 mortes. Agora nós vamos falar sobre os dados da Covid-19 nas cidades de Valinhos e de Vinhedo. Acompanhem nosso telão. Valinhos registrou, desde o início da pandemia, em março de 2020, 7.008 casos positivos de Covid-19, sendo que 6.760 pessoas se recuperaram, ou seja, a taxa de recuperação está acima de 95%. Nesse período, 206 pessoas morreram por Covid-19 na cidade. E nesse momento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria, tanto na Santa Casa quanto no Galileu, está em 100%. Já em relação à cidade de Vinhedo, desde o início da pandemia, Vinhedo já registrou 4.982 casos de Covid-19, sendo que 4.863 pessoas já se recuperaram da Covid-19. E Vinhedo registrou 87 mortes até o momento. Neste momento, 11 pessoas estão em isolamento e 21 pessoas estão internadas. E também 417 pessoas aguardam a confirmação do resultado para a Covid-19. Já em relação à vacinação contra a Covid, tanto na cidade de Vinhedo quanto na cidade de Valinhos, nós temos os seguintes números. Valinhos vacinou com a primeira dose até o momento 13.030
4.533 pessoas, sendo que 4.592 pessoas também já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em relação à cidade de Vinhedo, 9.675 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 2.441 pessoas receberam a segunda dose da vacina contra a Covid na cidade de Vinhedo. A cobertura completa sobre os números de casos, mortes e leitos e também em relação ao número de pessoas que foram vacinadas nas cidades de Valinhos e de Vinhedo podem ser obtidas através do nosso portal de conteúdo, folhadevalinhos.com.br. Agora eu quero convidar o meu amigo André Reis, jornalista que assina a coluna direto da redação da Folha de Valinhos, para o comentário político desta semana. Seja bem-vindo, André. É com você. Olá, amigo Ismael. Olá, assinantes da VV8. Mais uma vez, grande satisfação estar aqui com vocês para poder fazer alguns comentários sobre os acontecimentos da última semana em nossa cidade. Ismael, essa semana eu não vou querer tratar muito de política, vamos falar um pouquinho de coisas positivas, né? Não que política não seja positiva, política é importante, mas a semana passada nós trouxemos aí nas nossas edições essa questão do tratamento precoce e nós sabemos que esse é um assunto que divide muito as pessoas, divide muito a população e nós sabemos que com base naquilo que nós temos tratado desde o começo, essa questão da pandemia, nós acreditamos que a posição que o jornal tem adotado em relação a questionar o tratamento precoce não é errada, ao contrário, tanto que na semana passada médicos valinhenses, né, e depois veio a Associação Médica de Valinhos aí, também através de vídeos, pedir para a população fazer o cumprimento dos protocolos básicos de segurança, uso de máscara, lavar as mãos, uso de máscara de álcool em gel, distanciamento, isolamento social, que é o básico. E no processo de vacinação, cada um vai aí se protegendo cada vez mais. O problema é que a vacinação, nós sabemos a que passos ela anda no Brasil, né? As dificuldades que nós estamos tendo, chegando aí a 17 milhões de pessoas quase vacinadas ainda semana, deve atingir, enquanto países como Estados Unidos, que também tinha problemas com essa situação de vacinação, já ultrapassou a casa de 100 milhões, e ontem o presidente americano, né, prometeu que até nos próximos dias aí toda a população adulta dos Estados Unidos estará efetivamente vacinada. Mas não é essa a questão, eu acho que a preocupação nossa é que a adoção de uma situação de tratamento precoce venha a fazer com que a população relaxe ainda mais a questão preventiva, que é o certo, que a gente está percebendo que foi o que deu certo, que está dando certo. Se a gente tem uma preocupação com a economia, nós temos que saber que sem vidas a economia não vai funcionar. Então nós também queremos aí não polemizar, mas entendemos que nós precisamos, enquanto veículo de comunicação, prestar um serviço à população, pedindo também que usem máscara, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenha o distanciamento social e, se puder, fique em casa. Outro destaque, Ismael, aí sim, as coisas mais amenas e mais importantes, até que o rito cotidiano da gente continua. Na semana passada, a Folha de Valinhos trouxe aí a questão do trem metropolitano intercidades, né? O trem que vai ligar praticamente desde Americana até São Paulo, né? Mas com foco aí Campinas, São Paulo, com uma parada em Valinhos. Já tem data para sua efetiva licitação, né, do trecho, a partir aí do ano de 2022. Essa é uma discussão que há mais de 30 anos acontece aqui na nossa região e, pelo que deu a entender agora, essa situação, esse importante modal de transporte coletivo vai acontecer em nosso estado, ligando uma região altamente densa em termos populacionais e que depende muito da capital, né? A região de Campinas são mais de 3 milhões de pessoas, muitas pessoas trabalham em São Paulo e nós sabemos que trabalhar em São Paulo e depender de transporte, especificamente o próprio, né, o veículo ou de um ônibus executivo, demanda-se altos custos
e mais do que isso, todo aquele transtorno em relação ao trânsito de São Paulo. Essa ligação entre o interior e a capital paulista vem aí a ser um grande benefício a toda uma população. Para finalizar, Ismael, quero destacar aqui que a corrente do bem voltou a tomar conta da cidade de Valinhos. Eu sei que ela nunca parou, mas efetivamente, no meio da pandemia, lá para julho, agosto, a cidade estava mais... Isso foi normal e aconteceu no país todo, né? Havia toda uma preocupação com aquelas pessoas que estavam ficadas alijadas de terem acesso a certos recursos, sobretudo alimentação, né, alimentos. E a gente está vendo aqui que o engajamento de vários valinhenses, e vamos destacar aqui, Ismael, o trabalho do grupo Covid-A, né, ou Covida, né, que reúne vários voluntários aqui da cidade de Valinhos, que o ano passado ajudou muito a Santa Casa, e a gente já noticiou a entrega de várias cestas básicas aí para a comunidade menos abastecida. Associou-se aí ao projeto social Vira-Lata, Vira-Casas, ao Clube de Mães aqui do município de Valinhos. A gente está aqui bem de frente ao Clube de Mães e a gente vê todo dia sair caminhão aqui com cestas básicas para atender famílias carentes em parceria com a Covida, o grupo Covida. E a gente entende, Ismael, que esse é o momento, de novo, desse engajamento, da mesma forma que a FEAV, nesse fim de semana que passou, juntamente com a Igreja Católica e a Associação do Senhor Jesus, realizou lá o Domingo de Ramos Solidário e que foram perto aí de 1 tonelada de alimentos, se eu não me engano, 5 toneladas de alimentos que foram arrecadadas para as famílias carentes. Nós sabemos que quando há um endereçamento certo das doações através de instituições como o FEAV, a Serútil, o Covida, o Clube de Mães, nós sabemos que o destino final é, de fato, aquele que mais necessita. Eu acho que essa corrente do bem tem que ser amplificada. Esse é um tipo de notícia que nos agrada muito dar, Ismael. Eu acho que esse é o papel também da imprensa, mostrar o que tem sido feito, mesmo nesse momento difícil de dor que a cidade, a região, o Estado, o Brasil está vivendo, né? Tem muita gente querendo fazer o bem, tem muito empresário atuando efetivamente para que as coisas ficam menos dolorosas, né? Para aquelas pessoas que perderam o emprego por uma situação ou outra, não estão podendo sair de casa para trabalhar. Esse é o recado dessa semana, mas eu agradeço aí a você, a todo o pessoal da técnica aí da VV8 e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. O governo do estado de São Paulo confirmou a prorrogação da fase emergencial de enfrentamento à pandemia da Covid-19 até o dia 11 de abril. As medidas mais rígidas de restrição de circulação de pessoas e de atividades estão em vigor nos 645 municípios do estado para frear o aumento de casos e de mortes por Covid-19 e reduzir a sobrecarga em hospitais públicos e particulares. Desde o dia 15 de março, a fase emergencial determina toque de recolher nas 645 cidades todos os dias, entre 8 da noite e 5 horas da manhã, além de impedir o acesso a parques e praias. Qualquer tipo de aglomeração também está proibido. O uso de máscaras deve ser intensificado em qualquer ambiente, interno ou externo, de acesso público. Vinhedo é obrigado a acatar as determinações do Estado de São Paulo sob pena de multa diária de R$ 50 mil imposta pelo Ministério Público. O município está intensificando a fiscalização para coibir aglomerações. A nova onda da pandemia em todo o país duplicou o número de contaminados e de mortes na cidade, que tem adotado ações constantes para buscar a redução dos casos e garantir a qualidade de atendimento aos doentes. A secretária de Educação de Vinhedo, Eliana Crispim, tem um recado muito importante para as famílias dos alunos que estudam na rede municipal de ensino para esta nova fase de distanciamento social. Olá, pessoal! Nós queremos começar agradecendo
primeiramente à Câmara Municipal, ao apoio de todos os vereadores pela aprovação das verbas destinadas à informatização das nossas escolas. E também queremos agradecer às famílias que estão buscando, sim, melhores condições de educação para os seus filhos e filhas e, nesse sentido, ajudando naquilo que é nossa função, naquilo que a gente também deseja. E um agradecimento especial às equipes gestoras de cada unidade educacional, aos professores e auxiliares de educação infantil. Nosso muito obrigado a todos. Nesse momento, vivemos um contexto muito difícil, muito desafiador. Com a pandemia, as famílias vivem uma grande dificuldade para educar seus filhos e filhas na medida em que a gente não tem aula presencial. E o que a gente mais quer é garantir a saúde dos profissionais e, ao mesmo tempo, garantir uma educação de qualidade. E as famílias têm buscado uma interatividade maior dos professores. Então, nesse sentido, é importante destacar a diferença entre aulas online e aula expositiva. A aula expositiva é aquela aula onde o professor expõe o conteúdo. Porém, a aula online é muito mais do que isso. Existe uma quantidade enorme de estratégias muito interessantes, muito potentes e que não são necessariamente o professor falando da matéria diante de uma câmera, como a gente está fazendo aqui, para os alunos, para os estudantes, para as crianças e adolescentes e as famílias que estão lá do outro lado. Eu queria dar alguns exemplos, como professoras que estão fazendo, e professores que estão fazendo ditado, leitura com hora marcada, jogos e desafios em inglês, professor que filma a própria mão escrevendo para mostrar para as crianças na alfabetização como que é a letra cursiva. No Fundamental 2, professores que se juntam em dupla, vão para a escola, realizam experimentos, filmam para depois mostrar. A criança, a família, vê o seu professor, vê aquele de quem, que é o seu professor, faz muita diferença. E é aí que a gente está entrando como Secretaria de Educação, potencializando, porque muitos professores já estão fazendo um trabalho incrível, desde o começo da pandemia estão se reinventando e superando desafio após desafio, e nesse momento, a partir do pedido das famílias e, claro, entendendo que isso é extremamente importante, estamos todos, e os professores se superando mais uma vez, porque realmente não é fácil fazer isso que a gente está fazendo aqui com vocês, E, enfim, é um desafio grande, a gente entende, mas percebemos um esforço muito grande dos professores e a gente está melhorando cada vez mais nesse sentido. E agora o que eu queria fazer é perguntar para a Eliana, pedir para ela falar para vocês o que a gente está fazendo para ampliar isso. Nós estamos, nesse momento, trabalhando no processo de licitação das compras dos equipamentos e serviços com essa verba destinada, que eu disse no começo, pela Câmara Municipal. São R$750 mil, e devido a esse valor, eles precisam de um processo de compras chamado pregão, e aproveito, inclusive, para agradecer o pessoal do Departamento de TI, a Cefoni, que tem nos ajudado muito na parte técnica para que essas compras sejam bem realizadas, E além desse processo de compras, que é mais lento, mais demorado, como eu expliquei, devido aos valores, nós já estamos tomando algumas medidas que, inclusive, hoje nós recebemos câmeras e fones de ouvido e microfones que serão instalados nos computadores que já existem nas escolas. Não são muitos, são poucos. Porém, mesmo esses, eles não tinham esses recursos para que possam existir as atividades online. Então, hoje nós já distribuímos esses equipamentos que já potencializa essa possibilidade de mais atividades online, dessa interação de forma diversificada entre os professores e os estudantes. E a nossa meta é essa, cada vez mais ter uma regularidade nesse tipo de trabalho. E esse investimento que está sendo feito na educação, na parte de informática, ele servirá não apenas para esse momento das atividades remotas, ficará disponível principalmente, especialmente quando tivermos aulas presenciais novamente. Será uma grande conquista de qualidade para a nossa rede de educação. Diante de todo esse contexto, agradecemos muito a compreensão dos professores e das famílias, na medida em que isso vai levar um tempo para ser implementado, a gente está numa crescente. Estamos aqui abertos para conversar e gratidão enorme por todo o trabalho. Estamos juntos nesse trabalho pela qualidade da educação no nosso município. Gratidão.
Valinhos inicia um salto tecnológico com ganhos na saúde, educação e gestão pública, com uma licitação concluída pela nova Secretaria de Tecnologia, Inovação e Comunicação de compra de fibra ótica para todos os prédios públicos e internet de alta velocidade para agilizar a prestação dos serviços públicos à população. A licitação de compra de fibra ótica e banda larga foi finalizada na sexta-feira, dia 26. Agora, passado o prazo legal para recursos, será encaminhado para homologação da prefeita e início da implantação desta primeira fase do projeto. A atual estrutura de rádios ponto a ponto da Prefeitura de Valinhos, além de antiga, tem quedas constantes com geração de prejuízos à população. Em casos recentes, unidades básicas de saúde ficaram sem internet por vários dias consecutivos, com atrasos no agendamento das consultas à população. De acordo com a prefeita Lucimara, em breve também será possível disponibilizar internet gratuita na rodoviária, em praças estratégicas e também no CLT Ayrton Senna da Silva. A Secretaria da Educação de Valinhos prorrogou o prazo para interessados na concessão do subsídio de transporte escolar até o dia 16 de abril. A prorrogação da data se deve à atual fase em relação à Covid-19, que prevê algumas restrições no atendimento presencial. O transporte é voltado para estudantes de níveis superior e médio técnico, residentes na cidade, e o candidato deve agendar horário pelo telefone 3849-8038 para a entrega da documentação na sessão de protocolo no Paço Municipal, entre 8h30 da manhã e 1h30 da tarde. Após agendar o horário, o interessado deve levar a documentação no protocolo da Prefeitura, que fica ali na rua Antônio Carlos, número 301, no centro da cidade. A concessão do subsídio no transporte escolar atende instituições com até 100 quilômetros de distância do município. O benefício varia de 50% a 100% do custo do transporte coletivo escolar, desde que entregue todos os documentos solicitados e respeitando todos os critérios socioeconômicos definidos no edital. A Rede Municipal de Ensino de Valinhos começou a entregar o material pedagógico aos alunos e professores, provenientes de 3 convênios entre o Estado de São Paulo e o município. A chegada do material pedagógico é resultado de convênio com o Estado de São Paulo em 3 programas educativos. Para alunos do 1º ao 5º ano do Fundamental 1, tem o Ler e Escrever, que começou em 2008, e o Educação de Matemática para anos iniciais, em vigor desde 2010. Ambos os programas visam a contribuição na alfabetização e aprendizagem, com foco em língua portuguesa e matemática. Já o 3º programa é o São Paulo Faz Escola, que retornou no ano passado e atende estudantes do 6º ao 9º ano do Fundamental 2, abrangendo todas as disciplinas do currículo escolar. A partir desta semana, a coleta de lixo em Valinhos começou a ser realizada mais cedo. A coleta é feita pela empresa terceirizada, a Corpus. Devido à pandemia da Covid-19 e à atual situação agravante de contágio, o horário da coleta será iniciado nos bairros às 6 horas da manhã, com horários escalonados de funcionários para evitar aglomerações durante a realização do serviço. Os munícipes estão sendo informados com antecedência por meio deste comunicado para que coloquem o material na lixeira mais cedo para a realização da coleta de lixo. As obras de desassoreamento do trecho canalizado do córrego Invernada, localizado ao longo da Avenida Invernada, terão continuidade nesta semana. O processo visa a retirada do acúmulo de sedimentos que, com o tempo,
ficam concentrados no fundo do córrego. O depósito e acúmulo de sedimentos no local diminuem a calha do rio, ou seja, o espaço que pode ser ocupado para o curso da água. O local onde as obras de desassoreamento estão sendo realizadas possui cerca de 800 metros de extensão. A manutenção é importante para que no próximo período de chuvas o trecho canalizado do córrego Invernada esteja funcionando adequadamente. As obras devem ser finalizadas até o final do mês. Com o aumento de casos de Covid-19, a Associação Paulista de Medicina em Valinhos deu início a uma campanha de conscientização da população sobre a importância de praticar as medidas de prevenção para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A campanha é formada por 5 vídeos gravados por médicos de especialidades diferentes. Os vídeos fazem um apelo para que todas as pessoas utilizem máscaras de forma correta, evitem aglomeração, pratiquem o isolamento e higienizem as mãos com álcool gel. Os vídeos foram gravados pela ortopedista doutora Silvana Pereira Coutinho, pelo ginecologista doutor Daniel Butiol, pelo cardiologista doutor Cláudio Pinho, pela reumatologista doutora Eni Pinho e pelo radiologista doutor Nelson Caserta. Bom dia, meu nome é Eni Pinho, eu sou médica da Associação Médica de Valinhos, APM Regional Valinhos. A APM Regional Valinhos está engajada com toda a população na luta contra a Covid-19. Estamos preocupados com o avanço rápido dessa pandemia, causando tantas vítimas na nossa região. Gostaríamos de conscientizar mais uma vez a população de que cada um de nós é responsável por contribuir com a sua parte na prevenção e no cuidado em relação às medidas que devemos tomar de não aglomerar, de usar máscaras, de fazer o máximo para a nossa segurança e para a segurança do nosso semelhante. Combata a Covid-19. Faça a sua parte. Alunos do 5º ano de Psicologia da Unip Campinas formaram um grupo de apoio psicológico dedicado aos profissionais que atuam na área da saúde de Valinhos e que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. O serviço tem como objetivo acolher e oferecer uma escuta profissional e humana para a classe dos trabalhadores de saúde frente ao cenário atual, disponibilizando assim um ambiente seguro e empático para que exponha os seus sentimentos neste momento. As reuniões remotas serão realizadas pela plataforma Google Meet às quintas-feiras e aos sábados. Cada reunião terá de 10 a 15 participantes e será guiada por 2 estagiários matriculados e capacitados do último ano do curso de Psicologia da Unip. Olá, sou Raniel Capovilla, estagiário do último ano do curso de Psicologia da Unip. Estou aqui para falar do nosso grupo de apoio aos profissionais da saúde da cidade de Valinhos. A pandemia mexeu bastante com a nossa saúde mental, principalmente quem está trabalhando na linha de frente. E pensando nisso, o grupo do qual eu faço parte desenvolveu um espaço acolhedor para você, profissional da saúde. Nele, iremos fazer reuniões nas quintas, no período da tarde, e nos sábados, no período da manhã, com início para o dia 8 de abril. Todas as reuniões serão online, através do Google Meet. E lá você vai poder falar um pouco de como você está se sentindo nesse momento. É um espaço totalmente acolhedor e seguro, onde você pode conversar sobre o que você quiser nesse momento tão difícil. O nosso grupo é um serviço totalmente gratuito, realizado por estagiários do último ano do curso de Psicologia. E uma professora psicóloga especializada na saúde vai nos acompanhar também. É importante ressaltar que as vagas são limitadas, por isso faça o quanto antes a sua inscrição através do link ou do QR Code que estão aparecendo aí na sua tela. Te espero lá! Vamos à previsão do tempo
para esta quarta-feira, dia 31, para as cidades de Valinhos e de Vinhedo. Valinhos terá temperatura elevada nesta quarta-feira, máxima de 30 graus e mínima de 18 graus. Tem previsão de chuva durante o dia. Vinhedo terá temperaturas entre 19 e 28 graus e também há previsão de chuva para a cidade de Vinhedo nesta quarta-feira, dia 31. O nosso jornal termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Para mais informações, acompanhe as nossas redes sociais. VV8 TV, o canal da sua cidade, e FV Conecta Folha de Valinhos. A sua participação é fundamental. Envie a sua mensagem, a sua crítica, o seu elogio. Que você tenha um excelente dia e até a próxima.